Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltam do recesso forense com uma pauta cheia na próxima segunda-feira. A sessão plenária, que marca o retorno do segundo semestre judiciário, pode julgar 6 casos, entre pedidos de habeas corpus, recurso extraordinário, ação civil originária e ação direta de inconstitucionalidade. Será retomado o julgamento de 3 habeas corpus em que é discutida a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto. O relator dos 3 casos é o ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo é uniformizar a jurisprudência da Corte sobre essa matéria. No recurso extraordinário 658312, uma empresa privada apresentou um embargo de declaração que alega omissão na decisão do STF sobre a constitucionalidade do descanso de trabalhadoras mulheres antes do início de jornada extraordinária. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli e vai julgar também se houve nulidade na publicação do acórdão embargado, um outro argumento da empresa. A requerente alega ainda que não há regras específicas para o caso na decisão da Suprema Corte. Já a ação direta de inconstitucionalidade questiona a Lei Complementar Estadual 376 de 2007, que trata de reenquadramento de servidores por transformação no cargo de procurador jurídico. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, vai avaliar se o dispositivo impugnado trata de matéria reservada ao chefe do Poder Executivo e não do Legislativo. Está em pauta também a ação civil originária, que discute o registro de propriedade de terras em loteamento no Tocantins. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli e a discussão é para saber se os imóveis objetos do litígio pertencem à União. O julgamento será retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio. Na terça-feira, a primeira e a segunda turma também retomam as sessões. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito do fim do recesso e o retorno dos trabalhos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom retorno. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, Gisele, o que muda agora com o fim do recesso? Bom, com o término desse recesso forense, o Supremo Tribunal Federal agora estará em pleno funcionamento, né? Nós teremos, então, o início das sessões, tanto das sessões plenárias quanto das sessões em relação às turmas. E aí, outras consequências advêm também desse retorno das atividades, como, por exemplo, os prazos processuais. Os prazos, a partir do momento em que houve esse recesso forense, nós tivemos a suspensão dos prazos processuais e eles voltam a correr normalmente a partir de segunda-feira. E já com sessão, inclusive marcada na segunda-feira, como nós vimos na reportagem da Evelyn, e nós vamos ter, inclusive, uma sessão jurisdicional, ou seja, uma sessão já com 6 processos, né, que estão previstos aí para serem julgados na pauta. Não é apenas uma sessão administrativa, né, que seria uma sessão simbólica de abertura do semestre judiciário. Então, será uma sessão já com a previsão de 6 processos, né, 3 habeas corpus ali logo de início, e vamos ver como é que os ministros vão começar a esses trabalhos, já inclusive com a composição completa da Suprema Corte. Bom, o princípio da insignificância parece que é destaque na pauta, né? Nós temos 3 habeas corpus, inclusive são os 3 primeiros itens da pauta que tratam exatamente desse princípio da insignificância. O que se discute, na verdade, é saber se esse princípio, que na verdade quando ele é aplicado, significa dizer que não houve crime por conta da insignificância, da lesividade em relação a um bem jurídico protegido, e aí o que se tem é saber se esse princípio da insignificância, ele pode ser aplicado quando se está diante de pessoas que são reincidentes em prática criminosa ou diante de situações que qualificam o crime. Então, nós temos um caso, por exemplo, de uma tentativa de furto em que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já negou a aplicação desse princípio da insignificância, e essa tentativa de furto foi de 15 bombons de um supermercado. Então, o que a defesa busca, na verdade, é a aplicação desse princípio da insignificância, e a consequência da aplicação desse princípio seria a absolvição do réu. Então, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, tendo em vista que aquela tentativa ela foi praticada por utilizando-se de um recurso que qualifica o crime, ou seja, aquele acusado, ele acabou escalando o supermercado, e aí retirando as telhas do supermercado, adentrando e aí tentando efetuar o furto, e foi impedido por conta do sistema de segurança do supermercado. Então, essa questão da escalada qualificaria o crime, e há entendimentos na jurisprudência de que situações como reincidência e qualificadoras impediriam a aplicação do princípio da insignificância. Esse caso, inclusive, não só esse, como todos os outros habeas corpus,
eles começaram a ser analisados na primeira turma. E aí os ministros da primeira turma entenderam que seria extremamente interessante que essa matéria fosse decidida pelo plenário. A partir daí, o plenário vai firmar um posicionamento a respeito da possibilidade ou não da aplicação do princípio da insignificância nesses casos. O julgamento já começou a ser, já foi iniciado, nós tivemos o ministro Luiz Roberto Barroso, ele já proferiu seu voto, e dentro da visão do ministro, ele entende que essas situações, elas não são capazes de impedir a aplicação do princípio. Então, o julgamento nessa segunda-feira deve ser retomado. Tá ótimo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco para conversar de outros assuntos também referentes à sessão plenária de segunda-feira. Ok. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre o retorno das sessões no Supremo Tribunal Federal. Gisele, no primeiro semestre a gente teve grandes julgamentos no Supremo. Para o segundo semestre, o que está previsto? O que pode ser julgado? Tem algum destaque? Tem alguns destaques, e é interessante realmente mencionar essa questão no que diz respeito ao que foi objeto de julgamento no primeiro semestre, porque o Supremo Tribunal Federal, e isso foi inclusive uma das metas que foram anunciadas pelo ministro Ricardo Lewandowski ao assumir a presidência no ano de 2015 e 2016, ele inclusive chegou a mencionar que se dedicaria ao julgamento dos processos com repercussão geral. Então, no primeiro semestre de 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou inúmeros processos, recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. É extremamente interessante tocar nesse assunto, porque a partir do momento em que se julga um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, significa dizer que um número considerável de outros processos em tramitação em instâncias inferiores acabam sendo liberados a partir daquele entendimento que foi na verdade, a partir daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, além desse julgamento desses recursos extraordinários, a Suprema Corte também se preocupou com o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, são ações que acabam que o julgamento de uma ação sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei atinge um número indefinido também de pessoas, e a gente costuma dizer que os reflexos daquele julgamento são erga omnes e valem para todas as partes. E também houve aprovação de súmulas vinculantes. Então, todos esses processos que foram analisados, todas essas situações que foram analisadas pelo plenário, foi no sentido de dar mais efetividade, inclusive, à prestação jurisdicional. Para esse segundo semestre, existem alguns temas de suma importância que podem, sim, ser objeto de julgamento. Eu poderia mencionar a questão dos planos econômicos. Nós tivemos, inclusive, o início desse julgamento, são 4 recursos extraordinários e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todos esses 5 processos, eles tratam desse mesmo tema, da validade dos planos econômicos em relação às cadernetas de poupança. E houve, inclusive, a leitura do relatório e houve sustentação oral das partes envolvidas. Logo depois, esse julgamento foi suspenso porque a Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido pedindo exatamente a suspensão do julgamento por conta de que havia necessidade de que novos cálculos referentes a perícias fossem feitos, porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, aqueles cálculos não estariam corretos. Então, houve a suspensão desse julgamento e é de grande expectativa. Um outro tema que eu poderia citar seria a questão da desaposentação, né, que é aquela situação em que eu tenho aposentados, pessoas que se aposentaram e que voltam a trabalhar e, consequentemente, voltam a contribuir para o regime de previdência. Então, de acordo com essas novas contribuições, essas pessoas manifestam um desejo perante a Previdência Social de terem um recálculo da sua aposentadoria, levando-se em consideração exatamente essas contribuições posteriores, né, já que ela voltou a trabalhar. Então, esse caso, inclusive, ele já começou a ser julgado e já houve posicionamento nos dois sentidos. Né? A Corte, inclusive, chegou na época a se dividir, né? Nós tivemos ministros que se manifestaram pela validade da chamada desaposentação e ministros que entendem que não seria possível. Então, certamente, é um processo também de grande expectativa. E teve algum outro recurso que teve repercussão geral reconhecida recentemente e que pode ser julgado? Nós tivemos alguns casos de repercussão geral reconhecida, né? Então esses julgamentos ainda não foram iniciados, só tiveram a repercussão geral reconhecida e casos bastante interessantes. Um deles diz respeito à questão do ensino, aquela história de se é possível, né, fornecer o ensino no domicílio da criança. Se esse tipo de ensino domiciliar
ele é ou não admitido pelo Estado, né? Se o Estado reconhece ou se não, se essa prática ela deve ser banida. Então, existe quem entenda que exatamente quando se fornece o estudo em domicílio, esse estudo ele estaria cumprindo aquilo que a Constituição Federal estabelece no sentido do dever da família ter o dever de educação das crianças. E há outros que entendem que não, que só realmente a escola oficial é que poderia efetivamente atingir com esse objetivo. E um outro caso envolve um recurso extraordinário, também com repercussão geral no que diz respeito ao direito ao esquecimento. Então, pessoas que se viram aí envolvidas em questões de grande repercussão na mídia, elas podem, com base nessa corrente, né, do que se chama direito ao esquecimento, impedir que a mídia volte a divulgar fatos de grande repercussão, até porque a sociedade, passado um determinado tempo, daquela exposição, daqueles fatos que foram noticiados, com o tempo eles acabam caindo no esquecimento da sociedade. Então, algumas pessoas, elas reivindicam exatamente esse direito ao esquecimento. Olha, eu não quero mais que esse assunto, né, volte a ser debatido, volte a ser discutido, e elas invocam o chamado direito ao esquecimento. Então, um dos recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida recentemente, que ainda não foi analisado pelo Supremo e que pode ser objeto de análise. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação, e a gente volta segunda-feira, quando realmente retornam as sessões plenárias no Supremo Tribunal Federal. Até lá. Até lá. Boa tarde.